Olá, sejam bem-vindos à quarta aula do curso de Física Moderna 1 e o tema da aula de hoje é Evidências da Mecânica Quântica, parte 3. Na aula passada, na parte 2, nós vimos alguns processos de interação de radiação com matéria, especificamente o efeito fotoelétrico e o efeito Compton. São dois processos muito importantes para a formação da mecânica quântica porque eles questionam a natureza da luz, né? Aquela concepção da luz sendo uma onda e de repente há a necessidade de se considerá-la como um corpúsculo para incorporar esses dois modelos numa teoria robusta, né? Então hoje nós vamos ver uma continuação desse assunto, vamos ver mais dois processos de interação de radiação com matéria e em seguida vamos ver o modelo atômico no final do século XIX, né? Então nessa aula nós vamos ver produção de raio-x e produção e aniquilação de pares. E para ser honesto com vocês, esses dois processos eles podem parecer simples à primeira vista, mas a explicação profunda deles é muito complicada. Eles aparecem cronologicamente aqui, porque eles são estudados no começo do século XX, mas a explicação final deles vem muito mais tarde, né? Eles exigem um conhecimento matemático e de mecânica quântica mais avançado, e aqui eu vou fazer apenas uma descrição qualitativa, mostrar quais são os problemas que eles trazem para a física clássica e quais são as implicações para a formação da mecânica quântica. Mas em outro contexto, eventualmente vocês vão poder ter oportunidade de estudá-los mais a fundo com a ferramenta matemática adequada, né? E em seguida nós vamos para o modelo atômico, e esse sim a gente vai estudar com bastante detalhes. Vamos ver o modelo de Thomson, com muitos detalhes vamos ver o modelo de Rutherford, como ele chegou nesse modelo que ele estabeleceu, se ele a gente vai ver que tem alguns problemas que foram resolvidos mais tarde, e também vamos ver os espectros de emissão atômica. Então nós vamos ficar a grande parte da aula discutindo esses três últimos tópicos, porque justamente o final do curso de Moderna 1 e o começo do curso de Moderna 2 é uma revisão do modelo atômico, é uma explicação para a constituição do átomo de um ponto de vista da mecânica quântica, né? Então é bastante importante que a gente tenha uma compreensão sólida desse assunto agora no começo. Então, começando com a produção de raio-x. Os raios-x foram descobertos em 1895 por Wilhelm Röntgen. Pouco tempo depois, J.J. Thomson descobriu o elétron fora da matéria, em 1897. Os dois fizeram as suas descobertas utilizando um arranjo experimental bastante importante, que é o tubo de raios catódicos. Esse aparato experimental ele tem importância não só científica como tecnológica, né? Científica porque a partir dele foram feitas diversas descobertas, como a própria descoberta do elétron. Depois veio a descoberta, auxiliou na descoberta da radiação alfa, da radiação beta, né? Tem um conceito envolvido aí para a descoberta do elétron importante, que são técnicas para física nuclear e física de partículas. Também teve a descoberta do raio-x, teve uma certa contribuição no entendimento da propagação de descargas em gases, que geraram uma série de detetores, enfim. Mas a importância tecnológica, porque esses tubos de raios catódicos eles deram origem ao tubo, ao aparelho televisor baseado em tubo de raios catódicos, que foi a tecnologia vigente para sistemas de televisão durante muitos anos, né? Hoje em dia a gente está muito acostumado com telas de LCD, telas de OLED, mas durante muito tempo, tanto para televisão doméstica quanto para monitores de computador, por exemplo, se utilizavam tubos de raios catódicos como um mecanismo básico de funcionamento, né? Mas a nossa discussão aqui é a respeito do raio-x. Então, em 1895, Röntgen descobriu o raio-x. Essa aqui é uma figura da capa da revista onde foi publicada, em 1995, e
O que é interessante, uma curiosidade a respeito dessa descoberta, é que foi a descoberta científica que mais rápido encontrou uma aplicação tecnológica, né? Existe uma discussão histórica a respeito de se essa figura na capa da revista é a mão do próprio Wilhelm ou se é da esposa dele, né? O fato é que aqui se vê a projeção dos ossos da mão de uma pessoa e aqui tem um anel, né? Então a aplicação tecnológica que se encontrou imediata para os raios-x foi a radiografia diagnóstica. Então, em aproximadamente 6 meses após o anúncio do Röntgen a respeito da descoberta, já se estava instalando aparelhos de raio-x em hospitais para fazer radiografia diagnóstica. Claro que a situação mudou muito, a tecnologia se desenvolveu, a gente sabe muito mais a respeito da interação da radiação com a matéria, e hoje essas coisas são usadas com muito mais parcimônia, né? Eventualmente, as descobertas elas agora são muito mais estudadas antes de serem implementadas em massa, assim, mas é uma curiosidade interessante de se ter em mente. Então, isso ocorreu no finalzinho do século XIX e no começo do século XX se estudou muito o tubo de raios catódicos pela questão dos elétrons, que os tais dos raios catódicos foram demonstrados pelo J.J. Thomson serem elétrons, mas também pela produção dos raios-x, né? Então, no comecinho do século XX, se estudou intensamente os raios-x e os elétrons, né? E uma coisa que é importante a respeito do estudo dos elétrons não, da produção de raio-x, é justamente o mecanismo de emissão de radiação, né? O mecanismo de produção. O raio-x, esse raio-x que é produzido no tubo de raios catódicos, ele é um processo eletrônico. Ele é o raio catódico, que são os elétrons, sendo freados quando eles entram num material, né? Quando o raio catódico é dirigido a incidir sobre um material, esse elétron que constitui esse raio entra no material e ele é desacelerado. Então, é por isso que se deu o nome dessa radiação de Bremsstrahlung. É o termo de freamento em alemão. Eventualmente você queira dar uma olhada no Heitz-Milford no capítulo 21, onde você vai ver o modelo clássico de emissão de radiação por uma carga acelerada, né? Lá você vai encontrar dois processos de emissão de radiação. Um quando a aceleração é perpendicular à velocidade, e esse a gente chama de radiação síncrotron, que é aquela radiação que é produzida no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, que é utilizada para várias pesquisas em materiais, pesquisas em biofísica, pesquisas em física molecular, né? Mas também tem o caso de quando a velocidade e a aceleração são colineares. No caso específico da radiação de Bremsstrahlung, a aceleração e a velocidade são antiparalelos, né? Então, o que acontece? Quando se estuda o espectro de emissão da radiação, o que se vê, basicamente, é uma coisa assim, né? Se os elétrons e o raio catódico é direcionado, por exemplo, a um material de tungstênio, né? Geralmente se faz esse estudo da incidência do raio catódico em um metal dizer elevado por causa do aquecimento que se produz no alvo, né? Ele precisa ter uma temperatura de fusão muito alta para aguentar o calor dissipado, mas, enfim, isso é um detalhe tecnológico. Quando se vê o espectro de emissão de elétrons incidindo em tungstênio, o que se vê, basicamente, é esse espectro aqui, né? A diferença de um espectro para o outro é qual é a energia cinética do elétron. Então, nesse caso do gráfico de cima, se vê que a tensão de aceleração do elétron era de 80 kV, então esse elétron tinha 80 keV, e no caso desse espectro aqui mais baixo, você tem um elétron acelerado por uma tensão de 40 kV, ou seja, o elétron tinha uma energia cinética de 40 keV. A primeira coisa que se nota, que chama atenção nesse espectro, são esses
picos aqui, né? Todos esses picos aqui, eles chamam a atenção nesse espectro. Mas vamos deixar eles para a gente entender mais tarde, né? Lá no finalzinho dessa aula eu vou comentar a respeito desses espectros. Porque o que interessa para a gente, neste momento, neste slide, é essa contribuição contínua para a composição do espectro. Essa aqui é a chamada radiação de freamento, radiação de Bremsstrahlung. Então, quando você olhar no livro do Heitz-Milford, você vai ver a emissão de radiação de Bremsstrahlung do ponto de vista clássico, uma partícula sendo desacelerada num potencial e emitindo radiação, né? O que acontece é que, na prática, o que se observa é que você tem um comprimento de onda mínimo. Você tem um corte a partir do qual ocorre a emissão de radiação, mas antes disso não, né? Veja só, comprimento de onda. Então, a energia do fóton aqui, a energia da radiação, ela está aumentando para comprimento de onda menor, tá? Classicamente, o que se esperaria é que essa curva ela fosse assintótica, né? Ela fosse sempre tendendo a zero, mas nunca batesse no zero aqui. Mas o que se observa é que ela tem um corte. Então, o processo de emissão de radiação, o processo de produção de raio-x, classicamente, ele seria uma emissão contínua, né? Mas como explicar esse corte de comprimento de onda? E essa é uma questão importante, e ela tem relação com a natureza da radiação, né? Porque se você admite que a radiação só pode ser emitida em pacotes de energia, você tem um pacote com energia máxima que pode ser emitida, que é a energia total cinética do elétron antes de incidir no material. Então, admitindo que na primeira interação do primeiro potencial o elétron consiga interagir de forma a emitir toda a sua energia cinética em forma de um fóton, então você consegue explicar a existência desse comprimento de onda de corte, né? Então tem essa relação entre explicar qual é o comprimento de onda de corte e admitir que a radiação é emitida em pacotes, né? Já o outro efeito de interação de radiação com a matéria que nós vamos estudar hoje é o efeito de produção de pares, né? O efeito de produção de pares é um efeito bastante peculiar e ele foi primeiramente observado em estudos de raios cósmicos, né? Os raios cósmicos eles foram bastante estudados com esse dispositivo aqui que mostra nessas figuras, que é a câmara de nuvens. Então, basicamente, você tem aqui uma câmara de vidro, onde dentro você tem um vapor de álcool supersaturado. Então, é um vapor de álcool numa densidade muito alta, limiar entre a transição do estado de vapor e a condensação em formação de gotículas, né? Então, é um estado de equilíbrio muito sensível, onde qualquer coisa que aconteça precipita a formação de gotículas, né? Então é exatamente isso que acontece quando a radiação passa por esse vapor. Ela produz algumas ionizações, essas ionizações perturbam o sistema, formam essas tais gotículas, deixando o traço da radiação, como é possível se observar nessa figura. Então aqui no meio, aqui tem uma haste, aqui no meio tem uma fonte radioativa, e aqui a gente está vendo em branco aqui os traços da radiação produzida por essa fonte radioativa, né? Então, o que era interessante se usar essa câmara de nuvens era quando você colocava um campo magnético externo aqui. Então, dependendo da curvatura da trajetória, você conseguiria determinar qual é a carga elétrica da radiação, né? E, eventualmente, medindo o raio dessa curva, sabendo a intensidade do campo magnético, você era capaz de determinar qual é o momento da partícula e assim a energia cinética da partícula. Mas o que se observava nesses experimentos, na tentativa de observar a radiação cósmica, era que ocorria essa estrutura aqui em formato circular, né? Para um lado aqui, ó, esse círculo para a direita e esse círculo aqui para a esquerda, né? Então aqui tem uma outra imagem também mostrando
uma curva aqui para a esquerda e outra para a direita. Aqui, né? Então, sabendo aqui a direção do campo magnético, é possível medir o raio dessa curva aqui, medir o raio dessa outra curva. A gente vê também que aqui tem um ponto onde a coisa começa, né, onde essa trajetória começa. Então é possível saber que qual é a energia dessa partícula, a energia dessa outra partícula, e só pelo fato da gente ver que uma está girando para um lado e outra para o outro, dá para saber que elas têm carga oposta, né? E a gente consegue observar também que elas têm mais ou menos o mesmo raio aqui, né? Então elas devem ter a mesma carga, a mesma energia, e só que de sinal trocado a carga, né? Então o que se observa aqui é que num determinado ponto ocorre a produção de duas partículas, né? Elas têm mesma carga, mesma energia, mas elas têm sinal trocado da carga, né? Então, com medidas acuradas, você consegue determinar aqui que uma dessas trajetórias é feita por um elétron e a outra seria por um elétron positivo, né, que se deu o nome de pósitron. Então, como se daria esse processo, né? Então, será que seria um fóton e esse fóton, em algum momento, ele se transforma em duas partículas, se transforma em um elétron e em um pósitron, né? Então, se a gente vê que escrever as equações de conservação de energia, então a energia do fóton incidente, que a gente pode adotar aqui a expressão de Planck e de Einstein, hν, vai ser igual à energia cinética do elétron mais a energia do pósitron. Só que essa energia aqui a gente tem que tratar ela do ponto de vista relativístico, né? Então a energia do fóton vai ser igual à raiz quadrada do momento do elétron ao quadrado vezes a velocidade da luz ao quadrado, mais a massa de repouso do elétron ao quadrado vezes a velocidade da luz à quarta. Tudo isso aqui mais uma expressão aqui análoga e idêntica do elétron, só que para o pósitron, né? E teríamos também a conservação do momento. Então temos o momento do fóton inicial, a gente pode adotar um sistema de referência alinhado com o momento do fóton, então esse fóton não teria projeção no eixo Y aqui, né? Só teria projeção no eixo X, mas as partículas produzidas elas sim teriam projeção tanto no x quanto no y. Então temos aqui a projeção em x do momento do elétron, posição em x do momento do pósitron, posição em y do momento do elétron, posição em y do momento do pósitron. Acontece que se a gente fizer pegar essas duas suposições aqui e montar um sisteminha, a gente chega à conclusão de que esse sistema é impossível de se resolver. Não dá para satisfazer tanto a conservação da energia e a conservação do momento ao mesmo tempo, né? É necessário inserir um outro corpo nesse sistema, né? É necessário envolver nessa jogada aqui um núcleo pesado, um núcleo atômico. Então o que acontece é que o fóton colide com o núcleo e esse núcleo ele está aqui para entrar nas equações e ele sofreu um recuo, né? Então o fóton atinge o núcleo recua, ele vai absorver momento, vai ter uma energia cinética e no processo são produzidas outras duas partículas. Então quando você coloca esse núcleo, aí sim você consegue impor a conservação do momento, né? Para resolver esse sistema tem uma certa complicação algébrica, que não vem ao caso, mas o que é importante mesmo é a gente notar aqui da conservação da energia que a energia do fóton ela vai ser aproximadamente igual à energia cinética do elétron mais a energia cinética do pósitron mais a energia de repouso necessária para a formação das duas partículas, né? Veja que admitindo que a possibilidade de que as duas partículas sejam criadas com energia cinética nula, você tem uma energia mínima de fóton necessária para criar essas duas partículas, que seria duas vezes a energia de repouso do elétron, né? Duas vezes 511 keV, que dá 1022 keVs, né? E teríamos também o processo inverso, que seria o de aniquilação de pares. Então, nesse processo, se um elétron e um pósitron se encontram num ponto do espaço, eles
praticamente se aniquilam, eles deixam de existir, e no lugar aparecem dois fótons que devem respeitar as condições de conservação de momento, né? Então, se os elétrons eles se dirigem para esse ponto, a projeção dos momentos seria nula em todas as direções, então a soma dos momentos dos dois fótons também deve ser nula, né? O que acontece aqui é que esses fótons são gerados com energia que é igual à soma das energias de repouso das duas partículas mais as energias cinéticas envolvidas, né? O que é típico de acontecer é que esse elétron e esse pósitron têm uma energia cinética muito baixa, então os dois fótons que são criados têm a soma das suas energias de 1022 keVs, né? E cada fóton sai com 511 keVs. São dois efeitos muito peculiares, muito diferentes do que a gente conhece até agora de física, e eles são extremamente surpreendentes, né? Foram também descobertos ali no começo do século XX, e a explicação para esse fenômeno veio bem depois, e ela foi dada por um físico chamado Dirac, né? Então ele deu uma interpretação que é uma interpretação bastante, como eu posso dizer, diferente do que a gente está esperando, e ela vem com uma teoria quântica um pouco mais avançada. Mas como a gente está falando dela agora, eu vou dar uma explicação qualitativa dela agora, né? Basicamente, o que ele fez foi interpretar que a energia relativística, que é igual a raiz quadrada do momento ao quadrado, velocidade da luz ao quadrado, mais a massa de repouso ao quadrado, vezes a velocidade da luz à quarta, essa energia que a gente sempre adota o valor positivo, na verdade, ela também tem um valor negativo. Então, as partículas poderiam ter, eventualmente, o valor negativo dessa raiz, como a sua energia total, né? E por que a gente não observa essas partículas com essa energia negativa? Porque, na realidade, todos os estados com energias negativas estariam todos ocupados, né? Então seria um mar de elétrons, todos eles ocupando os estados de energia negativa. Se você tivesse mergulhado num mar de elétrons, você não sentiria a força eletrostática, porque tem elétrons de todos os lados, né? Então as forças elas se anulam em média, né? Então a questão aqui toda é que, estando os elétrons preenchendo todo o universo com a sua energia total negativa, sua energia total relativística negativa, eles não exerceriam uma carga sobre os constituintes do universo, né? Então, porém, se um elétron que estiver ocupando esse estado com energia negativa, ele recebe uma energia suficiente para ser promovido para esses estados com energia positiva, aí não só a gente observa esse elétron, como a gente também observa a vacância, que se comporta como um elétron, mas com carga oposta, né? Então seria o elétron sendo a partícula e o pósitron seria a sua antipartícula. Na verdade, ele é uma vacância no mar de elétrons com carga negativa, né? Esse mar de elétrons é conhecido na literatura como o mar de Dirac, né? E a descrição matemática para esse processo da produção e aniquilação de pares, ele vem da equação de Dirac, mas ele foge do escopo do curso. Mas uma explicação qualitativa a respeito desse processo é essa que eu dei até agora. Então, resumindo os processos que nós vimos agora de interação de radiação com a matéria, né? A radiação ela incide no material e ela vai poder produzir, por exemplo, o efeito fotoelétrico ou o efeito Compton, ou dependendo se a radiação é composta por uma partícula carregada, vai poder produzir raio-x, ou então uma aniquilação, produção ou aniquilação de par, né? Acontece o seguinte, vamos pensar na interação de fótons com a matéria, né? Então a gente está restringindo os efeitos em produção do efeito fotoelétrico, efeito Compton e produção de par.
né? Então, associada a cada um desses fenômenos, cada um desses processos, tem uma probabilidade de ocorrência, né? Alguns desses fenômenos eles podem ocorrer até concorrentemente, ou seja, na mesma energia de fóton pode ser que ocorra um dos três processos, né? Os três processos com probabilidades diferentes, né? Então, cada um desses processos tem uma probabilidade a ele associada e essa probabilidade depende de uma série de fatores físicos, né? Vocês devem ter já visto pelo curso a lei de Beer, né, que é a lei de absorção de fótons, absorção que se dá com um decaimento exponencial da espessura do material que está absorvendo essa radiação, né, e o fator de atenuação ele é nada mais do que uma composição dos três processos, né? Então você tem aqui o coeficiente de atenuação, que é aquele coeficiente que vai no termo exponencial da lei de Beer, né? Então ele é composto por uma contribuição do efeito fotoelétrico, que está aqui em verde, né? Do espalhamento coerente, aqui eu estou chamando de espalhamento coerente, na verdade o espalhamento Thomson, onde o fóton ele sai com o mesmo comprimento de onda do comprimento da radiação incidente. Tem o espalhamento incoerente, que é o espalhamento Compton, né? E tem aqui a contribuição da produção de pares. Então veja aqui que nessa energia aqui, de 1 MeV, por exemplo, de fótons, você pode ter probabilidade de ocorrência tanto do espalhamento coerente, quanto do espalhamento não coerente, quanto do efeito fotoelétrico, né? Então a cada um desses processos tem uma física envolvida, tem uma probabilidade envolvida, e essa probabilidade ela está associada a uma variável física chamada seção de choque, né? A seção de choque não é em si uma probabilidade, mas ela está relacionada com a probabilidade, né? Então, esses são os processos de interação de radiação com a matéria que foram descobertos ali no finalzinho do século XIX, começo do século XX, e todos eles desafiam o limite da física clássica. Eles mostram, eles evidenciam a necessidade de uma nova física para se entender esses processos. E a maior parte deles, ou todos eles estão envolvidos com a forma como a gente encara, em particular, a natureza da luz, né? Uma onda, a luz como uma onda, não poderia dar conta de explicar todos esses fenômenos. É necessário atribuir à luz uma característica corpuscular. E uma coisa importante a se notar aqui é essa relação entre a mudança da concepção da natureza da luz, atrelado a uma necessidade de explicar melhor ou de ter um modelo melhor do átomo. Veja só, por exemplo, aqui tem a contribuição do efeito fotoelétrico, né, para o coeficiente de atenuação de massa. E o que a gente vê é que em determinados pontos, aqui e aqui, ocorre um incremento súbito da probabilidade do efeito fotoelétrico com o aumento da energia do fóton. O que isso está revelando para a gente? Sendo o efeito fotoelétrico um fenômeno de remoção do elétron do material, então você tem uma distribuição dos elétrons, ou os elétrons estão se arranjando no material em uma estrutura de camadas. O efeito fotoelétrico vai ser ativado para algumas camadas apenas em determinadas energias, né? Então aqui está se revelando uma estrutura interna dos elétrons, ou daquilo que se conhece como carga negativa do átomo. Além disso, você tem aqui a contribuição do efeito Thomson e do efeito Compton, onde você considera a interação do fóton seja com o átomo inteiro, no caso do efeito Thomson, seja com um elétron livre, que é o caso do efeito Compton, um elétron fracamente ligado. Um pouquinho mais para frente, você tem aqui a contribuição da produção de pares, onde você precisa considerar a participação de um átomo pesadão participando do processo, senão você não consegue explicar a conservação de energia, a conservação do momento. E isso tudo mostra aqui que essa
concepção da natureza da luz e do estudo da interação da luz com a matéria é que propicia as ferramentas adequadas para o estudo de um modelo mais aperfeiçoado do átomo, né? Então, os modelos atômicos, que têm a origem no atomismo, que é uma corrente filosófica da Grécia Antiga, né, cujo maior expoente é o Demócrito, já começava a se pensar em elementos indivisíveis, né, que eram os chamados átomos, que constituiriam a matéria, né? No entanto, esse modelo do Demócrito era um modelo extremamente rudimentar, com uma certa ingenuidade típica desses modelos físicos dos filósofos antigos, né? Por exemplo, que existiam alguns poucos tipos de átomos e eles tinham um formato muito específico e eles só conseguiriam se ligar com outros átomos que tinham um formato compatível, exatamente como se fossem bloquinhos de montar, como esse da foto. Mas uma concepção particularmente importante desse conceito atomista da filosofia antiga era justamente o fato de que o átomo era indivisível. Então, segundo essa corrente filosófica, se o átomo fosse divisível, você poderia criar o nada a partir de um particionamento infinito da matéria. Então, você pegaria um determinado corpo e iniciaria um processo de particionamento até você chegar na estrutura, no elemento indivisível átomo, e se ele fosse particionado, você conseguiria continuar com esse processo de particionamento até chegar num ponto onde você criaria o nada, né? Então, o nada e o vácuo sempre foram conceitos evitados pelos filósofos antigos, né? Então, esse conceito do átomo indivisível estava ligado com essa questão da impossibilidade de se criar o nada, né? Então, desse conceito é que surge o atomismo, né? Essa corrente filosófica ela perdura durante muito tempo. A questão é que esse modelo meio que se aperfeiçoa com o passar do tempo, né? Uma divisão de águas ocorre no começo do século XIX, com os estudos de Dalton, né? Onde ali ele começa a fazer um estudo sistemático a respeito das ligações químicas, de que cada elemento químico é composto por um átomo de um tipo único, porém ainda indivisível, né? Então seriam blocos pequenos, cada elemento da matéria seria um bloco de um tipo. Uma questão muito importante do pensamento do Dalton era que elementos químicos eles não existiam em forma de moléculas, né? Por exemplo, o oxigênio seria um elemento, não uma molécula de O2, né? O gás oxigênio ele não se apresentaria numa forma molecular, O2, e sim o átomo oxigênio um só, né? Além disso, ele tinha o conceito de que esses átomos indivisíveis eles poderiam se combinar para formar materiais compostos, né? Mas, por exemplo, na concepção do Dalton, a água seria uma molécula OH, né? Então seria uma composição simples entre dois elementos, né? E não uma composição mais complexa que isso, né? Mas uma coisa que eu acho interessante a gente ver é justamente essa imagem do livro do Dalton, onde ele mostra alguns símbolos de elementos, né? Então ele tinha um símbolo específico para cada elemento. Aqui tinha algumas ilustrações de como ele concebia as ligações para formar compostos. Veja só, compostos complexos, né? Como eu falei, oxigênio no modelo do Dalton era um átomo só, né? Mostrando como eventualmente esses átomos poderiam se juntar para formar a matéria macroscópica que a gente vê. Esse modelo é aperfeiçoado ao longo de 100 anos. Lá por 1830, o Mendeleev aparece com a primeira
versão da tabela periódica com mais elementos conhecidos, né, mas muito baseado nesse modelo atômico de Dalton. Até que no final do século XIX, a gente meio que sincroniza com os estudos que a gente tem visto até agora, e no finalzinho ali do século XIX, J. J. Thomson descobre o elétron com os experimentos do tubo de raio catódico que eu mencionei no começo dessa aula, né? Então, basicamente, ele demonstrou que os raios catódicos tinham cargas negativas e ele desenvolveu aqui um experimento muito engenhoso para calcular a razão carga-massa. É um experimento muito bonito. Ele geralmente é discutido no finalzinho de eletricidade 1, comecinho de eletricidade 2, alguma coisa assim. Vocês podem revisar esse experimento no livro adequado, né? Mas a questão é que o J. J. Thomson descobriu o elétron e, para compatibilizar com o modelo atômico vigente, ele fez ou idealizou o seu modelo de pudim de ameixas, né? Onde ele imaginou que o átomo era uma grande massa positiva recheada com alguns pontos que seriam pontos de carga negativa, que seriam os elétrons, né? Então, aqui tem uma foto de um tal desse pudim de ameixas, né? Então, esses pontos aqui seriam as ameixas que representariam os elétrons dentro de uma massa positiva formando o átomo. Então, nesse contexto de um modelo atômico do J. J. Thomson, muito influenciado pelo modelo de Dalton e tentando compatibilizar a descoberta dos elétrons, a observação de um átomo neutro, né, é que tem o contexto do experimento Geiger-Marsden. Esse é um experimento muito famoso, que foi um experimento encomendado pelo Rutherford. Os dados experimentais foram publicados pelo Geiger e pelo Marsden, e num artigo separado, o Rutherford ele analisa os resultados do experimento, né? Basicamente, eles estavam tentando resolver um problema de um detetor gasoso que eles estavam desenvolvendo, né? Que era baseado numa ideia do Rutherford, mas que não era muito eficiente para medidas de partícula alfa. O Rutherford acreditava que era porque a partícula alfa era desviada na entrada do detetor, né? Como o detetor ele tinha uma folha fina, ele desconfiava que a partícula era desviada ao passar por essa folha fina, né? Então, o experimento que o Rutherford encomendou do Geiger e do Marsden foi tentar analisar o quanto uma partícula alfa é espalhada por uma folha fina. E essa folha fina que foi usada no experimento foi de diversos materiais, e o que a gente conhece mais os resultados são os da folha de ouro, né? Quando se descreve esse experimento Geiger-Marsden, se fala sobre o espalhamento de partículas alfa em uma folha de ouro, mas no experimento em si eles fizeram com folhas de diversos materiais, né? Então, basicamente, o que se esperava é que a partícula alfa, ao se aproximar do núcleo idealizado como sendo um pudim de ameixas, né, a alfa não perceberia nenhuma distribuição de carga, porque as ameixas negativas estariam neutralizando essa massa positiva, e no máximo o que aconteceria seria uma pequena deflexão aqui dentro, já que aqui dentro do átomo sim se perceberia uma variação de densidade de carga, mas que essencialmente, em média, todas as partículas alfa passariam reto, né? E que essa deflexão, se muito, ela ia ser pequena. Mas o resultado obtido foi surpreendente. Na verdade, ele foi muito diferente disso, né? O que se observou, na verdade, é que a maioria das partículas alfa passava direto, mas que algumas delas sofriam deflexões grandes, né? Um certo número não expressível dessas partículas sofriam até deflexões para ângulos traseiros, né? E é esse resultado surpreendente que o Rutherford analisa e tenta explicar
de uma forma que mudou o modelo atômico vigente, né? Então aqui eu vou tentar mostrar para vocês quais foram os argumentos do Rutherford para explicar esses dados, né? Ele tem uma matemática um pouco rebuscada, nada muito difícil, né? Mas o essencial a gente vai tentar tirar dessas explicações, né? Então, no seu modelo, o Rutherford imaginou que essas deflexões traseiras elas só poderiam ocorrer se o átomo fosse constituído de um núcleo extremamente denso e com carga positiva, e com os elétrons extremamente leves orbitando esse núcleo, mas com um raio muito grande, né? De forma que justificasse o fato de que a partícula alfa enxergasse o potencial do núcleo e sofresse toda a sua deflexão devido a esse potencial do núcleo, e sendo o elétron muito levinho, ele não teria nenhuma influência de forma a perturbar a interação entre a partícula alfa e o núcleo, né? Então, por exemplo, nesse desenho esquemático é mostrado o que o Rutherford imaginou desse processo, né? Na verdade, como ele pensou que o raio dos elétrons era muito maior do que o raio do núcleo, é como se nesse desenho a partícula alfa já tivesse ultrapassado a eletrosfera e tivesse já nas proximidades de interagir ali com o núcleo, né? Então as eletrosferas seriam muito maiores do que está mostrado aqui nessa tela. Você teria aqui uma partícula alfa com um vetor de velocidade apontando na direção dessa linha pontilhada, né? E aqui um núcleo que estaria interagindo com essa partícula alfa pelo potencial coulombiano, né? O potencial coulombiano, dado por essa expressão aqui, né, que seria um potencial conservativo. Aí, esse é um problema recorrente em física, a trajetória de uma partícula em um potencial conservativo que dependa de 1 sobre r. Então a gente vai escolher um sistema de referências que seja conveniente, né? Essa trajetória vai ser uma trajetória hiperbólica, né? Eu vou colocar esse sistema de coordenadas como sendo um sistema de coordenadas polar, mas com uns eixos aqui um pouquinho estranhos. Vocês vão ver por que daqui a pouco essa escolha, mas ela vai justificar o esforço inicial. Então eu vou escolher aqui um eixo de referência, esse eixo φ, como sendo esse eixo de simetria da trajetória, né? Então esse eixo aqui está dividindo a trajetória exatamente no meio, e a trajetória desse lado seria igual à trajetória desse outro lado. Talvez o meu desenho não esteja tão simétrico assim, né? Mas esse eixo aqui seria um eixo de simetria. E a coordenada angular desse sistema de coordenadas polar é sempre medida em relação a esse eixo de simetria, né? Então esse φ é a coordenada angular desse sistema de coordenada polar, e ele é medido como sendo positivo aqui para a direita. Então a partícula alfa viria de uma distância aqui muito grande e de um φ negativo, né? Nesse sistema de coordenadas polar, também a posição, a distância da partícula alfa até o núcleo é dada por esse vetor r aqui. Então, esse vetor r vai começar aqui bem distante, ele vai se aproximando, vai passar por essa posição que está desenhado aqui no esquema e vai continuar aqui mais para frente, né? Nesse sistema de coordenadas aqui, é conveniente a gente chamar de θ o ângulo de espalhamento, né? Então, esse θ ele mede a deflexão total da partícula alfa em relação à sua direção original. E é um parâmetro muito importante aqui dessa dinâmica, é o parâmetro de impacto, esse B aqui, né? Então, se você tem essa linha pontilhada que é dada pela direção da velocidade inicial da partícula alfa, né, tem um eixo paralelo a essa linha tracejada, que é essa linha contínua,
e que passa pelo centro do núcleo. Esse parâmetro de impacto é a distância entre esses dois eixos, né? Sendo uma força conservativa, é uma propriedade desse tipo de força que a diferença entre o momento final e o momento inicial, que é dado por esse vetor ΔP, seja geometricamente determinado como sendo 2 vezes P vezes seno de θ sobre 2. Né? Eu quero que você pause esse vídeo agora e tente se convencer desse argumento aqui geometricamente. Né? Imagina aqui esse triângulo retângulo, depois você imagina esse outro triângulo retângulo aqui, sendo esse ângulo aqui θ sobre 2, esse ângulo θ sobre 2, qual é o valor de ΔP? Né? Pausa esse vídeo agora e se convença disso. Bom, retomando, esse valor do ΔP é conhecido em mecânica como o impulso de uma força. Né? E existe outra forma da gente calcular esse impulso, e é uma forma integral. Dado que a gente conhece a força, é a força coulombiana, a gente pode calcular o impulso como sendo a integral da força vezes dt. Né? Essa integral pode então ser calculada e a gente vai economizar alguns passos se a gente se convencer de que a única componente da força que conta para o impulso é a componente que se projeta no eixo de simetria. Então, aqui a gente tem a integral de f vezes cosseno de φ vezes dt, porque é a componente que conta para o impulso, nesse caso. Né? Então, substituindo a expressão da força, a gente chega aqui que ΔP é igual a Z1 vezes C2 vezes uma constante, integral de 1 sobre R2 cosseno de φ dt. Nesse ponto aqui, é importante a gente notar que R depende do tempo e φ depende do tempo. Então isso aqui é uma integral implícita. Né? Então a gente precisa manipular essa integral de forma a fazer com que o tempo apareça explicitamente nessa expressão. Né? Ou, que é o que de fato a gente vai fazer, é calcular essa integral em função de φ. Para isso, a gente precisa analisar o momento angular. Sendo uma força conservativa, o momento angular vai se conservar. Né? Então, sendo o momento angular o produto entre o vetor R e o momento linear, né, a gente pode escrever que o momento angular é m vezes R vetor V. Né? E a velocidade, o vetor velocidade nesse sistema de coordenadas pode ser escrito como dr dt vezes o versor R mais R dφ dt vezes o versor φ. Aí vem uma coisa importante, que é a gente perceber que esse termo aqui tem um produto um vetorial nulo. Né? Então a gente pode escrever que esse produto vetorial aqui, nesse caso, dessa força conservativa nesse sistema de coordenadas, é m vezes R2 dφ dt vezes o produto vetorial entre R versor e φ versor. Aqui é importante a gente ver essa questão, né? E também é importante a gente saber qual é o momento angular inicial. E ele pode ser calculado como sendo o momento linear inicial vezes o fator de impacto. Né? É por isso que esse fator de impacto ele é tão importante, porque ele define qual é o momento angular inicial. Então, sendo o módulo do momento angular calculado aqui no produto vetorial como sendo isso daqui, ele sendo igual ao momento angular na condição inicial, a gente pode, com alguma álgebra, chegar numa expressão que reduza o dt sobre R2 em função do dφ. Né? E isso é extremamente útil para a gente resolver aquela nossa integral, porque a gente pode substituir o dt sobre R2 aqui por um dφ sobre V0 vezes o fator de impacto. Né? Então, com alguma álgebra, a gente vê que o impulso vai ser igual a Z1 vezes Z2 vezes uma constante aqui,
vezes 1 sobre V0 vezes o fator de impacto, vezes essa integral de cosseno de φ dφ. É uma integral fácil de se resolver, a não ser pela determinação dos seus limites de integração. E esses limites de integração são, na verdade, os ângulos de inicial e final desse espalhamento nesse sistema de coordenadas aqui, né? Esse ângulo aqui, mostrado nesse esquema, ele é difícil de se determinar, mas a gente pode usar de argumentos para achar uma aproximação desses dois ângulos, né? Na verdade, a gente pode imaginar que essa partícula alfa está vindo de uma distância muito grande e está indo para uma distância muito grande. Assim, esses dois ângulos aqui, eles se aproximam muito desses dois ângulos aqui, né? Quando essa distância aqui é muito menor do que a distância da partícula alfa até o núcleo, a gente cai nesse caso. E olha só, aqui é que a gente nota qual é a vantagem de ter pego esse eixo de simetria como sistema de referência para os sistemas de coordenadas, né? Porque agora a gente vê que esse φ inicial e esse φ final, eles são iguais, e que a soma desses dois ângulos mais o ângulo de espalhamento é igual a π. Então, cada ângulo, o ângulo inicial vai ser meio de π menos o ângulo de espalhamento, com um sinal negativo, porque o ângulo inicial está no eixo, está no lado esquerdo do eixo de simetria. E o ângulo final vai ser igual a meio de π menos θ, positivo, porque o ângulo final está do lado direito, né? Então, resolvendo essa integral, substituindo esses limites que a gente obtém, lembrando aqui que o seno é uma função ímpar, tem esse sinal de menos aqui, né? Então, com alguma álgebra, a gente chega na relação do impulso. Z1 vezes Z2 vezes uma constante, vezes 2 sobre V0, fator de impacto, vezes cosseno de θ sobre 2. E aqui a gente pode relembrar daquele impulso obtido com argumentos geométricos, igualar com esse que a gente obteve pela integral da força, e a gente obtém uma relação entre o fator de impacto e o ângulo de espalhamento. Tem aqui Z1 vezes Z2, aqui uma constante, 1 sobre momento vezes V0, e aqui 1 sobre tangente de θ sobre 2. O momento é mv. Vezes o V0 vai ficar mv quadrado. Então a gente pode substituir esse momento vezes V0 por 2 vezes a energia cinética, né? Então aqui a gente tem uma relação entre o fator de impacto, a energia cinética e o ângulo de espalhamento. Esse resultado é extremamente importante, talvez vocês não tenham noção de quanto ele é importante, porque ele define um procedimento experimental que é padrão em física nuclear. Veja só, se a gente colocar um detetor aqui para medir quantas partículas alfa são espalhadas no ângulo de espalhamento θ, o que a gente está fazendo, na verdade, é escolhendo todas as partículas alfa que têm um fator de impacto muito bem definido, né? Na verdade, o detetor ele tem uma abertura angular, né? O detetor ele tem uma extensão, então você acaba selecionando uma extensão de fator de impacto, né? Além disso, veja só, partículas que têm um fator de impacto muito grande, elas acabam sendo defletidas muito pouco pelo núcleo, mas eles têm aqui uma distância de máxima aproximação do núcleo muito grande também. Mas conforme você vai reduzindo o fator de impacto, a partícula vai tendo uma distância de máxima aproximação cada vez mais perto do núcleo. Aquelas partículas que têm um fator de impacto menor têm uma distância de máxima aproximação do núcleo menor, portanto são espalhadas de um ângulo de espalhamento maior. Aqui a gente vê que aquelas partículas
que têm o fator de impacto menor são aquelas que são espalhadas nas direções traseiras, que foram observadas no experimento do Geiger e do Martin. Né? Mas daqui a gente também já nota que existe uma relação entre o ângulo de espalhamento e o fator de impacto, mas também em relação à distância de máxima aproximação. É por isso que aqui se define um procedimento experimental padrão em física nuclear, porque quando se faz uma varredura angular, uma medida angular de número de partículas espalhadas em função do ângulo, o que está se fazendo é explorando o potencial de interação entre a partícula e o núcleo em distâncias cada vez menores. Então, vamos tentar achar uma relação entre o ângulo de espalhamento e a distância de máxima aproximação. Vamos começar pensando na distância de máxima aproximação para a colisão frontal, que é quando o parâmetro de impacto é igual a zero. Nesse caso, a gente pode usar a conservação de energia simples e dizer que a energia cinética inicial da partícula vai ser igual à energia potencial da partícula no ponto de máxima aproximação. Nesse caso de colisão frontal, a partícula vai parar na máxima aproximação e depois vai voltar. Né? Nesse momento que ela para, ela tem energia cinética nula, então você pode igualar a energia cinética inicial com a energia potencial eletrostática no ponto da máxima aproximação. Simplesmente isolo esse D0, que é a distância de máxima aproximação em colisão frontal, e a gente obtém essa expressão aqui. A gente pode pegar isso aqui como um parâmetro e substituir aqui no parâmetro de impacto, e a gente tem que o parâmetro de impacto agora é escrito como a distância de máxima aproximação em colisão frontal dividido por 2, vezes 1 sobre tangente de θ sobre 2. Mas aqui a gente quer a distância de máxima aproximação para um parâmetro de impacto qualquer. Nesse caso é um pouquinho mais difícil, mas também é possível. A gente pode igualar a energia cinética inicial da partícula com a energia cinética residual no ponto de máxima aproximação, mais a energia potencial eletrostática no ponto de máxima aproximação. Né? Cortando algumas constantes e substituindo a distância de máxima aproximação em colisão frontal, a gente tem essa expressão. E da conservação do momento angular, a gente também obtém essa outra expressão. Aqui a gente tem que quadrar essas duas expressões para aparecer esse termo v sobre v0 ao quadrado, porque daí a gente pode pegar isso aqui e substituir aqui. Né? Com alguma álgebra a gente chega numa equação do segundo grau e resolvendo pelo método de Bhaskara, tomando o termo positivo da solução, a gente encontra isso daqui. Então, a distância de máxima aproximação depende da distância de máxima aproximação em colisão frontal, que depende só da energia cinética da partícula inicial, e o ângulo de espalhamento. Isso tudo eu falei para você que é um procedimento padrão em física nuclear, é um procedimento explorado É um procedimento explorado em laboratórios como o Pelletron, por exemplo, e como o LANF. Né? O LANF é um laboratório que foi criado em 1992, atualmente eu sou o coordenador desse laboratório. Ele possui um acelerador de partícula que pode gerar feixes de próton e de alfas, né? E a gente tem uma câmara de espalhamento que é feita para analisar espalhamento do tipo Rutherford, exatamente como esse que a gente está descrevendo aqui. Então, nessa câmara de espalhamento, a gente tem um feixe vindo por aqui, colide na amostra aqui, que seriam os núcleos espalhadores, e aqui a gente tem um detetor que pode fazer a varredura angular para se explorar as diversas distâncias do núcleo. Né? Esse acelerador ele é interessante porque ele pode gerar partículas alfa com energia entre 1 MeV e 5,1 MeV. E nesse range de energia ele é bastante útil para fazer caracterização de materiais, né? Medidas de filmes finos e etc.
Então vamos fazer um exercício conceitual aqui. Vamos imaginar que o LANF tem um detetor posicionado a 170 graus, né, olhando as partículas espalhadas a 170 graus, e ele pode produzir partículas alfa com energia máxima de 5,1 MeV e prótons com energia máxima de 3,4 MeVs. Imagine que a gente tenha um alvo de ouro, né? Qual seria a distância de máxima aproximação para esses dois casos? Quão perto a gente consegue chegar de um núcleo de um átomo de ouro usando o acelerador do LANF? Pausa esse vídeo, faça essa conta e volta aqui para a gente checar. Bom, continuando, caso você tenha feito uma tabela, né, como eu fiz aqui, a gente chega à conclusão de que a distância de máxima aproximação analisada com um detetor a 170 graus é de 44,7 femtômetros, usando um feixe de alfas de 5,1 MeVs. Usando um feixe de prótons de 3,4 MeVs, a distância de máxima aproximação analisada é de 33,52 femtômetros. Existe uma estimativa aqui, feita usando feixes de elétrons, medindo densidade de carga, de que o núcleo do átomo de ouro tem aproximadamente 6 femtômetros de diâmetro. Então veja que, usando o feixe de partículas do LANF, a gente fica muito longe de conseguir chegar pertinho do núcleo, né? O núcleo ele é extremamente pequeno, considerando o tamanho do átomo, né? Um exercício que você pode se propor, dependendo de como você fez essa planilha, é qual seria a energia, tanto de partícula alfa quanto de feixe de prótons, para se conseguir atingir esses 6 femtômetros. Tenta mudar essa energia e até você conseguir achar esse valor de D igual a 6. Aqui já é uma coisa que foge um pouco o escopo do curso, mas eu vou apresentar como uma questão de completeza. Eu sou físico nuclear experimental, acho que eu tenho que terminar esse assunto falando um pouco de seção de choque. Seção de choque, como eu disse, estaria relacionada com uma probabilidade de espalhamento, então eu quero saber qual seria a fração de um conjunto de partículas incidentes que seria espalhada no ângulo θ, né? Essa seria uma informação relevante para o caso da análise do experimento de Geiger-Marsden, né? Então, se a gente imaginar que um conjunto de prótons chegando num conjunto de núcleos de ouro, por exemplo, experimentalmente a gente pode definir a seção de choque como sendo o número de partículas detectadas dividido pelo número de partículas incidente, vezes a área dividido por número de núcleos alvo, vezes 1 sobre o ângulo sólido. Na verdade, aqui eu não quero que você gaste muito tempo tentando entender isso, mas, grosso modo, a gente está calculando de todas as partículas que incidiram, quantas partículas interagem com os núcleos e quantas são espalhadas na direção do detetor. E tem esse termo aqui, ó, que é 1 sobre o ângulo sólido, que ele leva em conta o tamanho do detetor dada a distância para a amostra, né? Então, detetores maiores ou mais próximos da amostra vão medir mais partículas, né? Aí tem uma suposição inicial, a partir de agora, de que os núcleos são infinitamente pesados, então eu não preciso fazer uma mudança de referencial para o laboratório e as demonstrações ficam mais simples, né? Então, basicamente, eu posso imaginar uma densidade de prótons chegando mais ou menos uniforme aqui. Então, todos os prótons que estiverem dentro desse anelzinho aqui, eles vão ser defletidos para esse anel grande aqui, né? Então, aqui a gente pode definir uma região de fatores de impacto que vai ser defletido para esse anel. Então, a seção de choque vai depender daquela relação entre o parâmetro de impacto e o ângulo de espalhamento, né? Então existe uma
relação entre a área desse anel pequenininho aqui e a área desse anel grandão aqui, tá certo? Então eu pego o parâmetro de impacto que está relacionado com esse ângulo de espalhamento e consigo determinar que a seção de choque de espalhamento é dada por essa expressão aqui. Essa é uma expressão muito famosa, eu não espero que vocês gastem muito tempo entendendo isso, eu não vou cobrar isso no curso, mas é um resultado importante. Por que eu estou falando isso então? Se eu não vou cobrar, se eu estou passando en passant nessas contas, por que eu estou falando isso? Porque essa seção de choque, ela vai me dizer quantas partículas são defletidas em determinados ângulos, né? E uma medida experimental, essas são medidas que eu fiz no laboratório, elas mostram que o modelo de Rutherford ele funciona muito bem para espalhamento de prótons em núcleos de ouro ou para espalhamento de partículas alfa em núcleos de ouro. O que mostra que essas suposições do Rutherford elas são bastante robustas quando comparadas a dados experimentais. A suposição de que o núcleo é muito pequeno, o átomo é muito maior do que o núcleo, os elétrons estão em eletrosferas muito maiores do que o tamanho do núcleo, é extremamente importante para se explicar esses dados experimentais e foram decisivas para a mudança do paradigma do modelo atômico vigente até então. Aqui tem uma mudança de referencial apenas para dizer que aquela suposição de que o núcleo era muito pesado, então ele não absorvia energia cinética, não tinha momento transferido para ele, ela não é válida para qualquer sistema, né? É que no caso de prótons e alfa em ouro, existe uma diferença muito grande entre o núcleo de ouro e as partículas espalhadas, né? Para diferenças não tão grandes, a gente tem que fazer uma transformação de referencial, e aí a seção de choque ela fica um pouquinho mais complicada, porque tem que levar em conta que o núcleo recua, né? Existe uma transferência de momento para o núcleo. É exatamente a diferença entre uma bola de futebol colidindo com uma bola de basquete ou uma bola de ping-pong colidindo com uma bola de basquete, né? Mas como eu disse, isso aqui eu só estou mostrando por questão de completeza. Então, como conclusão, o modelo atômico deve ser constituído por um núcleo pesado e muito denso, né, com praticamente toda a massa do núcleo. Os elétrons eles têm que ser muito mais leves, né? Os elétrons devem orbitar esse núcleo pela atração coulombiana, como se fosse um análogo a um modelo planetário, né? Mas ainda tem um problema aqui. Porque do ponto de vista clássico, esses elétrons estando em órbitas circulares, eles estariam acelerados. Então eles deveriam emitir radiação pelo processo de emissão de luz síncrotron, né? Então, em princípio, essa órbita faria com que o elétron emitisse radiação, essa radiação seria uma emissão de energia, então o elétron deveria ceder energia cinética para que essa emissão ocorresse. Então, deveria ocorrer que o elétron desenvolvesse uma trajetória espiral, de forma que ele acabasse dentro do núcleo, né? Então, mesmo aqui, apesar do modelo de Rutherford ser tão bem sucedido para explicar esses dados de espalhamento do experimento Geiger-Marsden, ele ainda tem falhas na hora de você compatibilizar isso com o que se sabe da física clássica, né? Então aqui a gente está num ponto onde está notório que a gente precisa ter uma física diferente para explicar o modelo atômico e como esse elétron é constituído ali dentro do átomo. E soma-se a isso o fato de que começaram a surgir observações a respeito de espectro de emissão de luz. Descargas elétricas em meios gasosos produzem emissão de luz, e a análise dessa luz revelou que ela era composta de comprimentos de onda muito específicos e que dependiam do meio gasoso. Então, por exemplo, as emissões
de luz para o meio gasoso e hidrogênio são muito específicas. Aqui tem a projeção da luz depois de ter passado por um prisma, né, mostrando que você não tem uma variação contínua de contraste nesse filme fotográfico. O que você tem são raias muito bem específicas que sensibilizam esse material. Olha aqui, eu quero que vocês prestem atenção que a distância entre a primeira e a segunda linha é maior do que entre a segunda e a terceira, que é maior que a terceira e a quarta, que é maior do que a quarta e a quinta e assim por diante, né? Então essa distância entre as raias ela vai diminuindo. Aqui você tem essa mesma emissão para o sódio, para o mercúrio, aqui é para o sódio novamente, né? Então não é nem um processo de radiação do tipo Bremsstrahlung e nem um processo de radiação do tipo síncrodron, que são os dois processos de radiação magnética que se conhece classicamente. Então aqui tem um novo processo de emissão de radiação, emissão de luz, e que não pode ser explicado classicamente. Veja só, se você pegar, por exemplo, um espectro de emissão de radiação eletromagnética do tipo do corpo negro, que é um espectro contínuo, e fizer essa radiação passar por um meio gasoso, e analisar como ela fica depois do meio gasoso, analogamente àquela figura que você pode ver nos slides de radiação de corpo negro, onde se compara o espectro de luz solar medida no topo da atmosfera e medida na superfície terrestre, né? A atmosfera absorve luz, né? Então se você pegar, por exemplo, e usar esse mesmo processo para analisar a luz absorvida por um gás de hidrogênio, você vai ver que o hidrogênio também absorve em raias muito específicas, que seria o negativo do seu espectro de emissão, uma coisa muito próxima do negativo do seu espectro de emissão. Isso é uma coisa que foi constatada por um bom tempo. Na verdade, se tentou diversas vezes uma explicação para esse fenômeno, né? O máximo que se conseguiu foi uma fórmula empírica determinada por Rydberg. Então ele disse que você pode prever os comprimentos de onda de emissão para o átomo de hidrogênio somente se você pegar essa expressão 1 sobre lambda, sendo lambda o comprimento de onda da luz, vai ser igual a uma constante chamada de constante de Rydberg vezes 1 sobre n1 ao quadrado menos 1 sobre n2 ao quadrado, onde n1 e n2 seriam números inteiros. E aí, olha só, para explicar a série de Lyman, que são linhas em série que foram observadas por Lyman, você tem que adotar o n1 igual a 1 e o n2 variando de 2 a infinito. Se você quiser explicar a série de Balmer, que foi a série observada pelo Balmer, você tem que usar o n1 igual a 2 e o n2 igual a 3 até o infinito. E se você quiser explicar a série de Paschen, então você tem que pegar o n1 igual a 3 e o n2 variando entre 4 e infinito. Eu quero que você perceba que aqui, cada uma dessas séries tem dois limites. Um que é de comprimento de onda máximo, atrelado com o N2 igual a 2, por exemplo. Então, o comprimento de onda máximo da série de Lyman, ele corresponde a N2 igual a 2. E o comprimento de onda mínimo corresponde a N2 igual a infinito, né? Então, cada uma dessas séries possui dois comprimentos de onda limite, um mínimo e um máximo. Tem um exercício na lista sobre isso. Então prestem atenção no exercício, que ele está cobrando os limites mínimo e máximo para cada uma dessas séries. Agora chegou a hora da gente conversar um pouquinho a respeito daqueles picos que aparecem no espectro de emissão de raio-x lá do começo dessa aula, né? Aqueles picos, eles também não podem ser explicados pela física clássica, né? E o máximo que se conseguiu foi, na verdade, uma lei empírica chamada lei de Moseley. Ele percebeu que existe uma relação linear entre o número atômico do material e o quadrado da frequência da radiação emitida, né?
Então, para cada pico, você tem uma frequência associada, né? Aqui você está, nesse gráfico está mostrando o comprimento de onda, mas você tem uma frequência, e o quadrado dessas frequências está relacionado linearmente com o número atômico. Esse resultado é muito importante, porque ele não só definiu uma forma de você conseguir relacionar o material com a radiação que ele vai emitir, como ele também deu uma ferramenta para se analisar a ordem dos elementos na tabela periódica, né? Através da expressão da lei de Moseley, não só foi possível se resolver algumas ambiguidades da tabela periódica, né? Por exemplo, se inverteu a posição do níquel e do cobalto. Antes se pensava que o cobalto tinha um número atômico maior do que o do níquel, mas a lei de Moseley mostra que isso não é verdade. Como também ela foi útil para se determinar várias lacunas na tabela periódica. Com ela foi possível perceber que a gente não conhecia, no início do século XX, todos os elementos da tabela periódica, né? Então, qual é o resumo dessa série de vídeos de evidências da mecânica quântica, né? Então, nessa série a gente observou que no início do século XX foram descobertos uma série de fenômenos, quase todos ligados com o conceito de radiação e do átomo com seus constituintes. Esses fenômenos desafiavam a física clássica baseadas nas concepções newtonianas, principalmente aquelas relacionadas à concepção da luz, né? Surgiram diversas explicações que romperam com esses conceitos vigentes até o finalzinho do século XIX e que ainda tem muito a ser descoberto, muito a ser elaborado para se construir uma teoria robusta para se explicar todos esses fenômenos. Então aqui a gente percebe que aquela frase lá do começo do curso do Lord Kelvin, né, que não há nada a ser descoberto em física, que tudo que sobrou são medidas mais e mais precisas, é a frase emblemática da confiança que se tinha na física clássica e de quão drástico foi o rompimento desse paradigma para a construção de um novo. Na próxima aula, a gente vai ver o postulado de de Broglie, ondas de matéria, dualidade onda-partícula e propriedades da onda de matéria. Vamos ver o modelo de Bohr, uma explicação para o átomo de hidrogênio usando os postulados de de Broglie. Vamos ver um pouco de regras de quantização e um princípio muito importante que é o princípio da correspondência. Até o próximo vídeo.